Para você não se sentir perdida na hora de escolher em qual extensão salvar ou exportar os seus projetos no CorelDRAW, você precisa aprender a gerenciar os arquivos. Eu sou a Juliana Medeiros, designer gráfica e artesã, e hoje eu vou te explicar como gerenciar os arquivos. Na aula sobre vetor e bitmap, eu expliquei a diferença entre esses dois tipos de arquivos, mas para cada tipo desses arquivos existem diversas extensões que são a nomenclatura dada por cada programa de edição correspondente a cada tipo de arquivo. O Corel, como é um editor gráfico vetorial, ele sempre vai salvar na extensão vetorial.cdr e ele pode salvar também em outras extensões de arquivos vetoriais, como .ai, EPS, SVG e DXF. São muitas extensões e eu vou mostrar depois na tela do computador para você entender melhor. Você também pode utilizar outros formatos de arquivos, como os bitmaps, para compor os seus projetos aqui dentro do CorelDRAW, mas é um pouquinho diferente. Ao invés de abrir, você deve importar. E para importar, você precisa ter um documento aberto dentro do Corel, senão ele não vai funcionar. E você também pode finalizar os seus projetos vetoriais como um formato bitmap e exportando esses documentos. É muito importante também que você preste bastante atenção na versão do CorelDRAW que você está usando e finalizando seus arquivos. Quando for necessário, em alguma ocasião especial, você pode alterar a versão para todas as outras anteriores à licença de uso que você tem. Eu vou mostrar para você como que faz agora na tela do computador. Para começar um desenho aqui dentro do CorelDRAW, você precisa então criar um novo documento em branco. Para fazer isso, então você vai até o menu Arquivo, Novo, ou através deste ícone aqui no canto superior esquerdo da tela do Corel, Novo, ou então através desse sinalzinho de mais aqui, Novo, ou também através do atalho Ctrl N aqui no teclado. Para todas essas formas, vai aparecer essa janelinha de diálogo onde você pode já inserir o nome do documento, definir então o destino, onde vai ser salvo, o tamanho, escolhendo entre essa lista aqui de opções, ou então colocando personalizado, definindo qual o tipo de cor que você vai trabalhar, CMYK ou RGB, resolução. Aqui também eu sugiro que deixe 300 dpi, que é a resolução máxima, e você pode escolher ou não mostrar essa caixa novamente. Se você seleciona aqui esse quadradinho, ele não vai mais aparecer, mas não tem problema. Se eu colocar aqui, OK, e criei esse documento aqui com tamanho 30 por 30 centímetros e não quero mais trabalhar com esse tamanho, não tem problema. Você vai conseguir alterar o tamanho da tua folha de desenho através desta opção aqui, ó, do lado esquerdo, tá bom? Se você não quer trabalhar com nenhuma dessas opções que está aqui relacionado, você pode vir aqui e inserir manualmente o tamanho que você precisa. Aqui do lado, você vai definir se você quer na horizontal ou vertical, né, retrato ou paisagem, que aqui no caso o retrato é a vertical, paisagem é a horizontal. Definir também se aplica isso a todas as páginas. A unidade de medida é muito importante que você se atente a isso, porque tem gente que não consegue trabalhar, sente um pouco de dificuldade com determinada medida. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com milímetros, mas tem gente que se atrapalha todo na hora de fazer algum projeto em milímetros. Então, clica aqui e daí seleciona qual é o tipo de medida que fica mais confortável para você trabalhar. Lembre-se, você sempre tem que estar mais confortável possível, porque aqui é onde você vai passar muito tempo trabalhando, então as coisas precisam estar em harmonia com você. Aqui do lado é a distância do deslocamento. Eu vou te explicar como que funciona. Eu vou criar um objeto aqui e vou deixar ele selecionado normal, tá? Então, com a tecla aqui, a flechinha para o lado do teclado, eu vou pressionar uma vez. Ó, quase não deu para perceber, né? Então, olha só, tá mexendo bem pouquinho.
Isso porque ali, então, essa medida aqui foi a que eu defini 0,1 milímetros. Se eu colocar, por exemplo, 10 milímetros aqui e agora selecionar de novo, ir lá na flecha e pressionar, a distância já é mais visível. Então, se você costuma aí trabalhar com o deslocamento através das teclas, então você vem aqui e define qual é a medida apropriada para você trabalhar com isso, tá bom? E aqui do lado é quando você vai duplicar algum objeto. Então, aqui você tem a medida do deslocamento no eixo X e aqui no eixo Y. Por exemplo, se eu der o Ctrl D, ele deslocou então aquela medida, ó, 5 milímetros para cima, 5 milímetros para a direita, ok? Para você visualizar essas opções, lembra sempre que você não pode ter nenhum objeto selecionado e a ferramenta de seleção selecionada, nenhum outro tipo de ferramenta. Senão, ele vai aparecer aqui na barra de status as propriedades das opções relacionadas ao objeto ou à ferramenta que você está selecionando, tá bom? Então, olha só, seguindo. Aqui a gente criou um novo documento e agora a gente já sabe que é nesse menu aqui, sem selecionar nada, onde eu vou definir as propriedades desta folha de documento, tá? E aqui embaixo, então, eu tenho essa aba onde eu consigo adicionar e gerenciar as páginas do meu documento. Então, eu consigo interagir com o conteúdo deste documento. Se eu deixo aqui para dentro, ele vai permanecer nessa página. Se eu trago algum objeto para fora, eu consigo então interagir com outras páginas. Veja bem, é como se esse objeto estivesse solto na mesa. E aqui eu tenho o meu caderno com várias páginas. Então, se eu quero colocar, por exemplo, na página 2, este triângulo, eu deixo ele aqui fora, vou na página 2 e depois eu coloco o objeto para dentro da página. E assim, quando eu trocar de página novamente, ele não vai mais aparecer ali fora, tá bom? Então, se eu quiser tirar ele da página 2, passar para a página 3, é só colocar para fora e depois, quando chegar na página que você quer colocar, a página do destino, você coloca o objeto para o lado de dentro da folha, tá bom? O mesmo vale para quem vai imprimir. Então, lembra sempre, se você vai imprimir esse triângulo aqui nessa folha e essa folha aqui não está compatível com o tamanho da tua impressora, vai dar problema também. Então, presta bem atenção no tamanho da impressão que você vai fazer, para você deixar a página aqui toda configurada certinho para não dar problema depois. Por quê? Por exemplo, se eu deixo este retângulo aqui dentro e outro retângulo aqui para fora, quando eu for imprimir este documento, ele vai aparecer só esse retângulo que está para dentro e um pedaço do que está para fora. Então, essa parte que fica aqui, a página não se ajusta para imprimir tudo, tá? Então, tem que cuidar bem nessa questão, tá? Se for de propósito, que você deixa aqui, ok. Mas se for por descuido, é melhor voltar e revisar aí o teu arquivo antes de finalizá-lo. Isso vale também para alguns tipos de salvamento, tá? É o que a gente vai abordar agora. Então, aqui eu já mostrei como criar um novo documento em branco. Aqui a gente vai começar um documento do zero, ou eu vou adquirir, eu vou importar algum arquivo que esteja fora. Eu preciso que você preste muita atenção nesta parte, tá? Então, antes de falar sobre as importações, eu vou para a parte mais fácil, que é a parte de salvar. A gente já sabe que o Corel é um editor gráfico vetorial e ele vai salvar, então, na extensão .cdr, que é um arquivo vetorial. Assim como ele abre também arquivos vetoriais. Então, veja só, se eu vier aqui no menu Arquivo Abrir, e nessa janela clicar aqui onde está CDR, que é o tipo de extensão que ele vai abrir, eu tenho essa lista aqui de opções de arquivos vetoriais que eu posso abrir. Então, aqui eu consigo abrir CDR, no Photoshop, DXF, SVG, PDF, né? Então, aqui tem muitas opções que a gente pode usar. Mas lembra sempre, são formatos, né, de editores gráficos vetoriais.
A mesma coisa para eu salvar. Então, eu abro e eu salvo arquivos naturalmente vetoriais aqui. Mas eu consigo também trabalhar com outros tipos, outras extensões de arquivos. Aí, no caso, eu vou exportar, tá? Então, se eu quero fazer com que este triângulo aqui seja um bitmap lá fora, tipo um JPG ou um PNG com fundo transparente, ao invés de dar o comando de salvar, eu vou dar o comando de exportar. Pode ser, então, aqui, menu arquivo exportar, ou através do atalho Ctrl E. Então, você pressiona as teclas do teclado Ctrl e E e ele vai te dar, então, esse comando de exportação. Quando você for exportar um documento, então você vai colocar aqui o tipo do documento, né? Ele vai ser PNG, SVG, DXF. Então, aqui na exportação, tem bem mais opções do que no salvamento, tá? Porque vai ter todas as opções de salvar e mais algumas opções de bitmap. Então, aqui eu vou ter GIF, PNG, JPG, vários tipos de extensão, tá? Então, quando você quer exportar. Tem um detalhe também que eu acho bem interessante de comentar aqui com vocês, que é o seguinte, duplicar aqui, colocar mais alguns objetos, tá? Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com vários desenhos dentro da mesma folha de desenho, né? Aqui. E eu quero exportar só este triângulo. Se eu quiser exportar só o triângulo vermelho, eu vou dar ali o comando de exportar, Ctrl E, né? Vou escolher o nome, vou escolher o tipo do formato, se eu vou fazer PNG, por exemplo, deixa PNG. E eu quiser só o triângulo, realmente, eu seleciono, então, essa opção aqui, ó, somente selecionado. Se eu tirar essa seleção, ele vai fazer a exportação de tudo que contém ali dentro do documento, tá? E se eu deixar selecionado, ele vai fazer a exportação somente dos objetos selecionados. E isso quebra muito o galho da gente que trabalha com papelaria. Olha só o que aconteceu. Aqui ele abre uma janela com as configurações de exportação. Nesse caso, ele não está aparecendo aqui a visualização do triângulo vermelho. Por quê? Porque ele está para fora da página. Então, eu fecho aqui, trago ele aqui para dentro da página, não tem problema que ele esteja sobre outro objeto. Se ele está só ele selecionado, ele vai exportar só o selecionado se eu escolher esta opção somente selecionado. Então, daí ele vai aparecer aqui na visualização. Eu edito aqui para deixar com o fundo transparente. Então, deixo selecionada essa opçãozinha aqui e dou OK, tá? Outras formas de exportar também, que a gente usa bastante na papelaria, é exportar em SVG e o DXF. Então, eu preciso deixar aqui só um lembrete para vocês. Eu sei que muitos já sabem, mas tem bastante gente que ainda não sabe. Quando a gente exporta documentos no formato DXF e SVG, que são destinados a corte em plotter de corte eletrônico, a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Então, quando exportarmos em SVG, é normal. Então, eu posso ter documento com preenchimento aqui, tudo certinho, com cor de traçado, com transparência, enfim, do jeito que você preferir fazer a edição desse layout, desse documento, né? Que ele vai manter essas propriedades. Agora, se eu estou desenhando um arquivo e eu quero exportar ele em DXF, eu preciso tomar um pouco mais de cuidado nele. Por quê? O documento, a extensão .dxf, ela não mantém as propriedades de agrupamento e de preenchimento dos arquivos, tá? Então, se eu exportar este documento aqui, este triângulo vermelho, como DXF, vou exportar aqui. Então, vem aqui, tá o nome certo, vem aqui, seleciono DXF e exporto. Aqui eu vou dar OK, beleza. Agora eu vou importar ele. Então, o que é o importar? É trazer ele para dentro de um documento aberto. Eu posso trazer um arquivo vetorial ou eu posso trazer os bitmaps. A única forma de trazer bitmap para trabalhar dentro do Corel é importando, tá? Mas eu também consigo trazer
outros documentos, mesmo que vetoriais, para incorporar, para agregar um documento que já esteja aberto aqui no Corel. Então, são duas situações diferentes. Eu vou importar o documento que eu acabei de exportar, só para mostrar para vocês. Então, o que acontece? É esse daqui, ó. Então, selecionei, ok? Tá vendo o que aconteceu? Eu exportei ele com linha preta de contorno, olha aqui embaixo, ó, as informações, cor de preenchimento e cor da caneta de contorno. E quando eu importei, ele veio com a linha vermelha e sem nenhum preenchimento, tá? Então, era isso que eu queria dizer para você. O DXF não vai manter as propriedades de preenchimento e de agrupamento. O que ele vai fazer? Ele vai converter na cor do traçado, na cor do contorno, a cor que estava do preenchimento. E vai deixar o preenchimento nulo. E no caso, se tivesse várias peças, agora eu vou fazer também assim, ó. Vou colocar esses 3 triângulos juntos, vou agrupá-lo e vou exportar como DXF Juju 2, tá? E agora eu vou trazer ele de volta. Coloquei aqui. Tá vendo que eu tinha agrupado, então ele está aqui, ó, os 3 objetos se comportando como um só. E esse daqui é o que eu acabei de importar, e ele está separado. Então, isso é outra característica da exportação de documentos em DXF. Então, para o pessoal que usa Silhouette Camel como plotter de recorte e usa o modo gratuito do estúdio, tem que, né, importar os arquivos em DXF, que é a única forma de trazer arquivos externos que não sejam .studio, né? Então é DXF ou SVG, mas quem está trabalhando com o estúdio gratuito só consegue importar, abrir ali os arquivos da extensão DXF. Então precisa tomar cuidado no exportar, para deixar, então, sempre sem preenchimento, com a cor do traçado escura, né? Se você deixa, assim, uma cor amarela, por exemplo, de preenchimento, ele vai converter na cor do contorno o que era a cor de preenchimento, vai ficar bem difícil de se localizar depois na hora de abrir no estúdio. Então, toma cuidado, coloca sem preenchimento, não coloca degradê, não coloca transparência, porque aqui ele vai te dar um problema. Se você colocar cor assim de degradê para exportar no DXF, ele vai entender que o degradê é uma imagem. E daí ele vai exportar vários pedacinhos de JPG na pasta onde você destinou o seu arquivo. E vai fazer uma bagunça danada, tá? Então, deu para entender? Arquivo novo. Eu crio um novo documento em branco, tá? Quando eu vou abrir um arquivo, precisa ser vetorial. Então, Ctrl O ou arquivo abrir, tá? Ou então vem aqui através desse ícone aqui também. Mas eu sou acostumada com o Ctrl O e eu acho que é bem mais rápido. Para eu salvar, então eu tenho esse documento e vou salvar pela primeira vez. Ctrl S, então dei o Ctrl S ou menu arquivo salvar. Se for a primeira vez, ele vai aparecer então essa janela, coloca o nome, escolhe o tipo da extensão que você quer. É muito importante que você preste atenção na versão do Corel, por exemplo, eu uso o X8 e estou trabalhando aqui com uma gráfica. E na gráfica ele usa a versão anterior, a versão X7. Então eu sempre tenho que mudar aqui para a versão anterior para salvar o arquivo que vai para aquela pessoa. A mesma coisa vai acontecer aqui comigo, por exemplo, se eu receber um arquivo no formato 2020, né, da versão 2020, eu não vou conseguir abrir. Então, eu só vou conseguir abrir arquivos de CorelDRAW até a versão atual que eu estou aqui trabalhando, que é a X8, tá? Então, abrir, já sabemos aí como fazer. Salvar também. Importar, a gente já sabe que você vai trazer algo de fora para agregar um documento que já esteja aberto. E quando eu vou exportar, eu vou pegar algo que está dentro do Corel e mandar para fora nos formatos possíveis, sendo vetores ou bitmaps também.
E temos a última opção, que é publicar em PDF. Quando você quer, então, finalizar um documento como PDF, ao invés de dar o comando de salvar ou de exportar, você vem aqui no menu Arquivo, Publicar em PDF. Então, ele vai abrir uma janela, você coloca o nome, o destino, onde vai salvar. Se você quiser, pode adicionar mais configurações aqui, clicando em configurações. Isso daqui é só se for necessário, viu, gente? Dificilmente você vai ter que mexer em alguma coisa dessas configurações, e então coloca aqui em salvar. Não se esqueça de salvar sempre durante todo o processo de desenvolvimento do teu projeto para não ter perigo de dar algum erro ou você perder o teu arquivo. É muito importante também salvar as alterações solicitadas por seu cliente nas versões em que ele pede. Deixa sempre uma versão original e depois você vai salvando as alterações separadas. Depois que ele aprovar, aí sim você apaga todas as outras e fica só com a aprovada. É comum os clientes virem, pedirem muitas alterações e depois escolherem o primeiro modelo. Vai se acostumando. Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma aula.